Salmo de número 23, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez nesse dia ouvirmos a tua voz. Senhor, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Para isso que estamos aqui, Deus. Não estamos aqui para ouvirmos filosofias humanas, quaisquer ensinamentos que partam da nossa cabeça, mas somente aquilo que vem do teu coração, Senhor. É isso que nos edifica, é isso que nos alimenta, nos fortalece. Por isso nos reunimos aqui, para ouvirmos a tua voz. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor derrame do céu o poder do Espírito Santo, que o Senhor encha os nossos irmãos, ó Deus, com a tua presença, e que o Senhor fale ao nosso coração. E para isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor me use de acordo com a tua vontade, que eu sirva como um instrumento, ó Senhor, para que eu possa trazer essa tua mensagem à tua igreja. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amados, você conhece com certeza o Salmo de número 23, até mesmo quando você não era convertido, talvez até você colocasse esse adesivo lá atrás do seu carro, né? Ou talvez você tivesse esse salmo aberto na sua casa, ou recitasse ele às vezes em algum momento de dificuldade. Muitos se apropriam desse salmo inapropriadamente, né? Se apropriam inapropriadamente, é redundante, mas a verdade é que este salmo, ele foi escrito por Davi num enfoque diferente, num enfoque na visão da ovelha. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E Deus permitiu que vários homens de épocas diferentes, nacionalidades, viveram em países diferentes, né, foram criados em meio a culturas diferentes. Deus permitiu que eles tivessem o privilégio de colocar certos aspectos da sua vida, da sua cultura, e Davi, então, assim também faz nesse salmo. Você sabe que Davi era pastor de ovelhas quando foi chamado, quando ele foi ungido por Samuel, ele foi chamado no campo porque ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Então, Davi, que conhecia muito bem o ofício de ser pastor, ele coloca nesse salmo aspectos que ele, então, se coloca na posição de ovelha. Ele conhecia muito bem a função de pastor, mas ele o faz na posição de ovelha. E, como eu disse, as pessoas usam esse salmo inapropriadamente, porque esse salmo não é para qualquer pessoa. Esse salmo é para ovelhas. Então, para que você possa entender e ler esse salmo, vivê-lo, é necessário que você precise entender, né, o que é ser ovelha. Que a gente passe assim uma régua, né, que a gente faça uma triagem, vamos assim dizer, para que, fazendo essa autoanálise, a gente perceba se nós podemos ler esse salmo da maneira correta ou se precisamos mudar a nossa postura. Primeiro, nessa nossa autoanálise, é identificar quais são as características bíblicas da ovelha. A primeira é que ela é gentil e submissa. Então, eu queria que você abrisse comigo no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 7. Isaías 53, versículo 7, diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores,
ele não abriu a boca. Também em Jeremias, capítulo 11, versículo 19. Jeremias 11, 19, diz assim: eu era como o manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então, nas duas passagens, a ovelha é retratada como mansa, ela é levada ao matadouro e não reage. Aqui também, ele é levado ao matadouro e é tratado como manso. Então, a ovelha é gentil e submissa. A ovelha também é indefesa. Abra lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 8. Miqueias, capítulo 5, versículo 8, diz assim: o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Veja também Mateus, capítulo 10, versículo 16, retratando a ovelha como indefesa. Mateus 10, versículo 16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, a ovelha, ela é indefesa no meio de animais predadores. Quando atacada, ela não tem defesa alguma. A ovelha também necessita constantemente de direção e cuidado. Abra em Números, capítulo 27, versículos 16 e 17. Números, capítulo 27, versículos 16 e 17. Diz assim: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então, uma ovelha necessita de alguém que entre adiante delas e que as faça sair e as conduza. Também, indo lá novamente em Mateus, capítulo 9, versículo 36. O senhor vai ser forçado a abrir a Bíblia porque não há PPT. Mateus, capítulo 9, versículo 36. Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, você vê comigo essas características que a Bíblia coloca para uma ovelha. Ela é gentil e submissa. Talvez agora você possa estar pensando: será que eu sou gentil e submisso? Será que eu posso então dizer que eu sou ovelha? Porque talvez você se veja como um boi brabo, né? Ou um cavalo selvagem, né? Aquele que ninguém consegue dominar, não é submisso a ninguém, não é gentil, muito pelo contrário, dá coices e patadas em todo mundo. Então o salmo não é para você, porque o salmo é para uma ovelha gentil e submissa. Talvez você esteja pensando que não é indefeso. Você, pelo contrário, é aquele que diz assim: eu sei me defender, né? Não levo desaforo para casa, eu não preciso de ninguém que me defenda. Então também você não é retratado como ovelha, porque a ovelha não tem defesa nenhuma. Atacada por um lobo ou qualquer outro animal, ela não reage e se deixa ser devorada. E você também talvez esteja pensando assim: eu não preciso de ninguém que me diga por onde eu devo andar, eu não preciso de ninguém que me conduza, eu sou dono do meu nariz e eu sei muito bem para onde eu tenho que ir. Então também você não é ovelha, porque a ovelha precisa de quem as conduza. Então,
depois de termos feito essa triagem, né, de termos passado um nivelamento entre nós já então identificamos se somos ovelhas ou não, e depois disso nós podemos ler o Salmo 23 como se fôssemos ovelhas, para que a gente entenda o que Davi quis colocar ali nesse Salmo, para que você entenda o que é ser uma ovelha. O ser humano ele é muito bom para identificar os outros, né, através dos animais, né? Às vezes a gente fala muito das pessoas, esse cara é um burro, né? E aquele cara é uma serpente, né, uma cobra venenosa, e assim vai. Nós somos muito bons em retratar as pessoas como se fossem animais. E Deus nos retrata como ovelhas, e não é por outro motivo, senão que nós somos os mais parecidos com as ovelhas. Nós, talvez mais do que qualquer outro, somos muito parecidos com as ovelhas. Não à toa que o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 10, diz que Ele é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. É quando Ele diz que o que não é o bom pastor, ele salta, né, para dentro do aprisco, e ele, se vem alguém então tentar arrebatar as ovelhas, ele é o primeiro a fugir. E Jesus diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. Muitas vezes, quando se levavam as ovelhas para o aprisco externo, o aprisco era somente um bando de pedras levantadas ao redor, numa meia altura, e não tinha porta, era uma abertura. E que, se fosse necessário, se houvesse a iminência de um ataque, o pastor, ele mesmo, pessoa, ficava ali, na frente do aprisco, como porta para enfrentar os desafios, defendendo as suas ovelhas, como fez Davi, matando um leão e um urso. Se fosse necessário, então, Jesus diz que daria a sua vida pelas ovelhas. Então, nós somos retratados pela Bíblia como ovelhas, irmãos. Então, temos que prestar atenção para essas características, se nós somos ou não somos, e aí sim voltarmos para o Salmo 23 e lermos sabendo do que estamos falando. Voltando lá ao Salmo 23, então, no versículo 1, agora nós podemos ler sobre outro enfoque, porque diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora então que você já se reconhece, você sabe então que se você tem um pastor, você é propriedade de alguém, amém? Você tem um dono, alguém pagou um preço para tê-lo como ovelha, e esse preço foi pago por Jesus, um preço caríssimo, pago com o sangue. Veja no Salmo 100, versículo 3, o que diz. Salmo de número 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, nós somos rebanho do Senhor, comprados com o sangue de Cristo. E se somos dele, nós então reconhecemos que somos submissos, reconhecemos que temos alguém que nos guia e que nos conduz. Então muda completamente a forma como nós vemos a vida. Também, se nós podemos dizer que e nada me faltará, eu reconheço então que esse meu Senhor, esse meu dono, cuida de mim e de exatamente nada, não somente de sustento, de alimento, mas não faltará nada, carinho, cuidado, atenção. Então, nós, como ovelhas, quando reconhecemos que o Senhor, Deus, Ele é o nosso pastor, e aí então eu passo a ser propriedade de alguém, eu posso dizer que nada me faltará. Irmãos, não há nada mais confortador para uma ovelha ou para qualquer outro animal reconhecer que o seu dono está presente, reconhecer que o seu dono está ali e cuida dessa ovelha. As ovelhas, quando elas são bem tratadas, às vezes você tem propriedades diferentes, divididas apenas por uma cerca. E ovelhas do outro lado, num lugar onde o pastor não é tão dedicado e atencioso,
As ovelhas, às vezes, ficam largadas, abandonadas num terreno e ficam na cerca, olhando para o outro lado, observando como é verdejante o pasto do outro pastor, como as outras ovelhas têm a atenção e o cuidado. Então elas ficam observando, desejando estar do outro lado. A ovelha, então, que é do Senhor e que faz parte da sua propriedade, ela se sente satisfeita, ela se sente satisfeita não somente porque tem alimento, mas porque ela reconhece que Ele está ali presente e que cuida dela. Quando nós dizemos que não é somente alimento, o Senhor Jesus, que era o bom pastor, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, seria imprudente de nossa parte dizer que esse nada me faltará. Estaria também incluído todas as necessidades materiais. Não, não é isso que o Salmo quer dizer. O que ele quer dizer é que não faltará o cuidado sobre a sua vida, não faltará atenção sobre você. É possível que uma vez ou outra você tenha necessidade de alguma coisa. Como o próprio Davi, que era pastor, e muitas vezes passou necessidades, muitas vezes teve tribulação, mas ele, como pastor, ele então reconhece que Deus tomava conta dele e, independente da circunstância, ele estava satisfeito com esse cuidado. Quando você tem algum animal doméstico de estimação, quando você chega em casa, ele fica preocupado se você vai dar comida a ele? Ele fica preocupado se vai ter água para comer? Não, quando ele te vê, ele fica tranquilo, né? Quando você chega em casa, ele sente uma alegria no coração, faz festa para você e não fica perturbado se vai ter carinho ou atenção. Não. Quando nós lemos esse salmo, reconhecendo que somos ovelhas, nós podemos dizer então que o Senhor é o nosso pastor e nada nos vai faltar. Voltando lá ao Salmo 23, no versículo 2, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. As ovelhas, elas têm uma particularidade. Ovelha não descansa se não estiver tranquila e sem temor, ou seja, se ela tiver medo de alguma coisa, ela não consegue descansar. Se no grupo do rebanho houver atritos umas com as outras, ou seja, se houver rivalidade entre elas, se elas estiverem sendo importunadas por parasitas e insetos, ou seja, se estiver alguma perturbação na sua cabeça, e se elas tiverem fome. Tendo esses quatro ou um deles, a ovelha não descansa. E isso também acontece conosco, ou não acontece? Se nós temos algum temor, algum medo, nós não conseguimos repousar, não é verdade? O medo muitas vezes nos congela e nos impede de avançar. Então, quando nós temos algum temor, nós não conseguimos repousar. E muitas vezes nós não conseguimos nem dormir. Se eu tiver alguma preocupação na cabeça e eu acordar de madrugada, e se por um segundo aquilo vier à minha mente, eu perco o sono. Porque é impossível repousar, descansar se algo estiver te atormentando, te preocupando, tirando a sua paz, a sua tranquilidade. Então, se você estiver nessa situação e alguém disser para você, olha, está na hora de você deitar, deita e dorme, você não consegue. Então, assim é a ovelha e assim também somos nós. Nós, com o medo, não estamos tranquilos e não descansamos. Se nós tivermos atrito uns com os outros, se tivermos rivalidade, as ovelhas entre si também têm rivalidade. As mais velhas gostam de sobrepujar as mais novas, né? Dizem por aí que a antiguidade é posto, né? Então, os animais mais antigos, eles gostam de se impor sobre os mais fracos, ainda que não haja um motivo aparente, mas quem já viu animais reunidos, é fácil de ver um atacando o outro, né? Entre os bois, eles vão com o chifre, brigam uns com os outros.
As ovelhas, elas gostam de dar cabeçada uma nas outras. Então, no rebanho, se houver atrito, elas não têm descanso. Às vezes, uma mais nova está ali descansando, quieta no seu lugar, mas a mais antiga vê a tranquilidade dela e diz assim: saia do meu lugar, esse lugar aí me pertence, eu sou mais antiga do que você, eu tenho direito. Então ela começa a perturbar a outra e dar cabeçadas. E nós também, não somente no mundo secular, mas também na igreja, nós somos assim. Porque nós também temos rivalidade uns com os outros. Nós também não descansamos se temos alguém também nos perseguindo. Ou às vezes, dentro da igreja, se achamos que determinada pessoa tem mais atenção do que nós, às vezes nós ficamos rivalizando, e aí damos cabeçada, não literalmente, mas damos também umas marradas, né, como dizem no caso das ovelhas. Nós vamos com a cabeça e atingimos essa pessoa para que ela então saia do seu lugar. Olha, eu sou o mais antigo, eu sou o mais importante. Então há rivalidade também dentro da igreja, e isso tira a nossa paz. Isso impede que você descanse, impede que você cresça. Não é só, irmãos, no mundo profissional que tem rivalidade. E isso tem atingido as igrejas também. Então, pessoas têm rivalizado entre si. Os ministérios, um é mais importante do que o outro. A atenção do pastor, por que ele está dando? Por que ele deu bom dia para ele e não deu para mim? Olha, ninguém me ligou, não é? Então, nós também temos rivalidade e há atritos entre nós, e aí nós também não descansamos. Se nós estivermos sendo importunados por perturbações, os animais também têm perturbação na cabeça, principalmente no verão, quando os insetos ficam rodeando, né, a sua cabeça. Você já deve ter visto aqueles cavalos aí da polícia militar, que eles ficam ali, né, sempre balançando a cabeça, as moscas ficam ao redor, importunando, não somente deles, mas das vacas, dos bezerros, das ovelhas. O rebanho, ele é muito perturbado por insetos e parasitas, e tira também a tranquilidade, eles não conseguem descansar. Nós também somos assim. Se algo estiver perturbando a nossa cabeça, como eu disse, se você tiver alguma preocupação, algum temor, você não descansa. Se você tiver algo importante para fazer, dali a algum momento, você com essa preocupação, com essa ansiedade, algo te perturbando, algo vem à sua cabeça e tira a sua paz, né? Você fica perturbado e você então não consegue descansar. Então nós, como as ovelhas, também somos importunados. Também temos fome. Com fome é difícil dormir, né, irmãos? Quem passa por fome sabe esse problema. Talvez você aqui já passou muita fome na sua vida, e sem fome é difícil, com fome, perdão, sem comer, é difícil fazer qualquer coisa, até dormir. E nós também, como as ovelhas, se não comermos, se não formos alimentados, não descansamos, não repousamos. Tudo isso que nós falamos no contexto do trato com as ovelhas, isso serve para nós também. Veja o que diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como nós, como ovelhas do Senhor, encontramos todos esses quesitos: descanso, nos livramos dos temores, nos livramos das perturbações que vêm à nossa cabeça, nos livramos da rivalidade. Você sabe como a rivalidade se dissipa? Quando o dono chega, quando o pastor chega, quando o proprietário dos animais chega. Isso acontece, talvez aconteceu com você quando você era criança na escola, né? Sempre tem alguém que rivaliza com a gente, né?
sempre quer arrumar uma confusão, um tumulto, e quando o professor não está vendo, quando o coordenador não está vendo, é aquela bagunça, né? Mas quando o professor entra em sala, ou quando chega o responsável, a rivalidade acaba. E isso é motivo para que as ovelhas sintam tranquilidade. O simples fato da presença do pastor dissipa essa rivalidade. O pastor que é atento ao rebanho, ele sabe muito bem qual é a ovelha que é mais injusta com as mais fracas, e elas são, com maior rigor, castigadas. É por isso que o Senhor diz que ele resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, nesse quesito de rivalidade, o pastor sabe muito bem qual é a ovelha mais teimosa, qual é aquela ovelha que gosta de atacar, qual é aquela ovelha que gosta de rivalizar, mas quando essa ovelha vê a presença do pastor, ela então se aquieta. Então, com tudo isso, há mais tranquilidade no rebanho. Veja o que diz também o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, nós encontramos tudo isso no bom pastor, no nosso Senhor Jesus. Porque quando temos a certeza da sua presença, eu descanso, eu sei que nada vai me faltar. Quando Ele está ali presente, o meu medo se dissipa, porque eu sei que Ele está ali para me defender, para tomar conta de mim. Quando há algum atrito, alguma rivalidade, quando eu sei que alguém tenta me atacar ou me atingir, na presença dele, isso é dissipado, e o rival, ele é castigado, ele é repreendido pelo meu pastor. Quando nós temos a sua presença, não há perturbações, porque o pastor diligente e atento, ele providenciava que para o rebanho não houvesse esse ataque. Ele fazia os produtos, né, para colocar na volta das ovelhas, para que esses insetos se dissipassem, levava elas para locais onde não houvesse tanto ataque dos insetos. Então, nós também, quando nós percebemos a presença do Senhor Jesus, essas nossas preocupações se dissipam, porque eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele cuida de mim. Então, nós temos paz, e com Ele também, eu não tenho mais fome. Não fome material, física, do alimento, mas da parte espiritual. Ele então me dá de comer um alimento que me sustenta, me mantém de pé e me faz com que eu siga adiante. Então nós, quando encontramos tudo isso em Jesus, que é o verdadeiro pastor, nós então temos descanso. Então nós entendemos o que o Salmo 23 quer dizer no versículo 2. Passando para o versículo 3, diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. As ovelhas, ela tem uma característica também muito peculiar e muito parecida conosco. Elas têm a característica de conservar hábitos. As ovelhas fazem religiosamente as mesmas coisas. Elas andam pelo mesmo caminho, elas comem da mesma pastagem diariamente, até levarem tudo à destruição. Caminham pelo mesmo lugar até cavar um sulco na terra e destruir, jogar tudo abaixo. E assim é a propriedade do pastor, que deixa as ovelhas abandonadas à sua própria sorte. E nós também, como as ovelhas, não seria diferente, porque nós também, se largados à nossa própria sorte, ao nosso próprio entendimento, nós seguimos pelo mesmo caminho, um atrás das outras, até destruirmos tudo, e vamos para o barranco, onde todos nós iremos cair, se nada for feito para nos tirar de lá. Nós, então, também seguimos pelo mesmo caminho. Se nós não nos convertêssemos,
nós seguiríamos pelo caminho do mundo. Porque o que nós temos visto aí são as pessoas andando pelo mesmo caminho, destruindo tudo por onde passam, levando tudo à ruína. E nós, se não fôssemos então resgatados pelo Senhor, se nós não tivéssemos esse pastor que cuida de nós, que nos movimenta, que nos tira de um lugar para o outro, que não nos deixa andar sempre pelo mesmo caminho, nós então seríamos levados à destruição. Veja o que diz Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, versículo número 12. Provérbios 14, 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Então nós, se não tivermos um pastor que nos guie, nós somos levados a caminhos de morte. E aí, nesse momento, quando nós então reconhecemos que Ele é o meu pastor, que Ele então me guia, eu abro mão de algumas coisas. Eu abro mão dos meus prazeres e das minhas vontades. Eu abro mão dos meus planos, como a gente louva aqui, né? E então eu começo a andar pelo caminho que Ele me dá para caminhar. E isso é um dilema, isso é muito conflitante para as pessoas, porque elas não querem abrir mão dos seus planos, dos seus caminhos. Eu vejo pessoas que têm buscado o seu contentamento pessoal, têm buscado os seus próprios caminhos, né? Têm achado que muitas vezes o caminho que o Senhor colocou para elas é um caminho muito tortuoso, é muito difícil, eu tenho que abrir mão, e eu me sinto sufocado, eu me sinto desgastado. E eu vejo muitas pessoas seguindo esse caminho do Senhor e fazendo a sua própria vontade. Não foram poucos os que eu já vi tomarem essa decisão desde que comecei a caminhar com o Senhor. Mas o que nós precisamos é entender exatamente o contrário, que eu preciso abrir mão do meu pensamento, da minha vontade, e caminhar por um caminho que até pode não parecer o mais correto para mim, mas para Deus é o mais correto. E Ele, se então é o meu pastor, Ele sabe exatamente o que eu preciso comer naquele dia, porque Ele examina o seu rebanho, Ele sabe exatamente, essas ovelhas precisam agora desses nutrientes, eu vou tirar elas daqui e vou levar elas para outro pasto. Essas então precisam de passar por uma tosqueia, eu preciso tirar delas. Então o pastor atento, ele sabe como fazer o manejo. Se não houver manejo do rebanho, o terreno é desgastado, é destruído. Então o pastor atento, ele faz essa movimentação do rebanho para suprir as carências nutricionais. Assim é o Senhor comigo e contigo. Ele também te leva para caminhos diferentes. Ele te leva porque Ele sabe exatamente do que você precisa receber, que disciplina você precisa receber. Então nós abrimos mão das nossas vontades, dos nossos desejos de ir por determinados caminhos e entregamos esse caminho ao bom pastor que conhece. E só há, irmãos, a palavra diz, um caminho que a ovelha deve seguir. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6, versículo que você conhece bastante. João, capítulo 14, versículo de número 6. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é o caminho que a ovelha deve seguir, não mais os seus caminhos. E Ele faz isso por amor do seu nome, porque Ele é o bom pastor e Ele zela pela sua reputação, Ele não dorme em serviço. Então o Senhor Jesus, como pastor zeloso, cuidadoso, que cuida das suas ovelhas, Ele observa atentamente o terreno das ovelhas e então Ele protege, as cuida, as movimenta
quando Davi tomava conta das ovelhas de seu pai, o terreno na Palestina é um terreno seco, árido, que se ele não for bem tratado, se ele não for cuidado, arado para que ele possa produzir, ele não dá um pasto verdejante. Mas Davi sabia exatamente o trabalho que dava cuidar de ovelhas na Palestina. E o Senhor Jesus, ele tem preparado o terreno para nós. Ele tem tirado as pedras, ele tem cuidado nesse terreno árido, seco que nós vivemos. Ele tem cuidado desse terreno para que nós tenhamos pasto verdejante, para que a gente tenha onde se alimentar e onde beber também. Então, Davi conhecia bem que um pastor que se interessa e cuida das suas ovelhas teria muito trabalho para entregar a elas os pastos verdejantes. Continuando, no versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Os pastores, eles normalmente dividem o ano em duas partes. Uma parte, quando tem a primavera e o verão, eles pegam as ovelhas e levam elas a outros pastos. Caminham com elas, às vezes, grandes distâncias e passam com elas ali um bom tempo. Até o versículo 3, é como se a ovelha estivesse se gabando, né, num bom sentido, para uma outra ovelha do cuidado do seu pastor. Aquela outra ovelha que está do outro lado da cerca, na propriedade do lado, num terreno árido, mal cuidado, abandonada, magra, cheio de doenças, ela olha para o lado de cá e vê então o bom cuidado das outras. É como se a ovelha então estivesse dizendo para a outra como é bom o seu pastor, como ele cuida dela e como ela tem alimento em fartura. Do versículo 4 em diante é como se tivesse uma conversa da ovelha com o pastor, né? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É como se houvesse então um relacionamento. Davi sabia dessa temporada que ele levava as ovelhas para outros lugares para comerem de outras pastagens, e nesse momento então o pastor ele leva o seu rebanho para as regiões montanhosas, onde há pastos verdejantes, onde há fartura, né? Então ele leva essas ovelhas para outros lugares nessa época do ano. Mas são regiões montanhosas, onde há vales e onde há caminhada, passa por regiões escuras. Quando você vai a algum lugar mais alto, você não vai numa linha reta, né? Quando eu era pequeno, a gente subia a serra, eu pensava assim, mas por que não fizeram uma linha reta, né, de baixo para cima? A gente levava muito menos tempo, por que tem que fazer esse monte de volta, né? Porque quando você sobe, ou de carro ou a pé, você vai pelos vales, né? Você vai seguindo esses caminhos para que você consiga subir e chegar ao topo. E essa é a maneira que o pastor tinha para levar as ovelhas. Então, na hora de subir e serem levadas a pastos verdejantes, diferentes, com outros nutrientes, era necessário que elas passassem por esses vales. E esses vales, muitas vezes, eram perigosos, tinham desfiladeiros, podia ter, né, um deslize de pedras, de terras, às vezes chuva repentina com granizo. Havia perigos que o pastor precisava enfrentar para levar o rebanho até esses lugares mais altos, cercados de perigos onde havia coiotes, ursos, lobos e onças. Como eu disse aqui no início, o próprio Davi, levando essas ovelhas para esses lugares e passando um tempo com elas, ele se depara com esse perigo. Então, nesse momento, há uma caminhada em que o pastor leva as suas ovelhas para outros lugares, para lugares mais altos, para que elas tenham um alimento diferenciado, para que elas possam saírem dali com vigor, né, bem alimentadas, passando esse período, então, de primavera e verão com o pastor. E nós também somos assim. Deus assim também trata conosco. Ele, muitas vezes, nos leva para pastos mais altos,
Amém? Ele tem o desejo que você cresça, que você suba. Ele quer, muitas vezes, te alçar a determinados patamares, em que somente ali ele sabe que você precisa receber alguma coisa. Mas, até chegar lá, nesse crescimento, nesse ganho de altura, de elevação, muitas vezes nós passamos também por vales, e esses vales, muitas vezes, têm perigos, eles têm o inimigo à espreita, mas nesse momento de comunhão da ovelha com o pastor, ela pode dizer: tu estás comigo. É quando nós dizemos, a simples presença do pastor dá a ela toda a tranquilidade. Ainda que o pastor não possa nada, não tenha nada em suas mãos, mas a simples presença do pastor dá à ovelha a tranquilidade. E ela diz que o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu não sei se você já ouviu esses dois instrumentos, né, do pastor, o bordão ou a vara e o cajado. Eles têm duas funções. O bordão, ele é uma arma de defesa. O pastor, quando ele vai levar as suas ovelhas, ele leva um bordão. Não sei se você se recorda, quando Jesus manda os discípulos, ele diz que eles não levariam nem bordão, nem alforje. Lembram-se disso? Ou seja, Jesus diz: olha, vocês não vão levar nada para se defender. Vão somente com a minha presença e eu estarei livrando vocês. Mas o pastor, quando leva as ovelhas, ele leva o bordão. É um pedaço de madeira que ele confecciona, né, mais ou menos com 45 centímetros, e ele cuida daquilo de forma que a ponta seja um pouco mais grossa. E esse bordão, então, ele é uma arma de defesa, era o que o pastor usava para afugentar os animais, os inimigos, as onças e os lobos. E então é uma arma de defesa do pastor, é também uma forma de disciplinar as ovelhas. Os pastores, eles têm o costume de lançar o bordão, e eles têm muita prática nisso. Se uma ovelha estiver lá longe, comendo do que não deve, ou perturbando uma outra ovelha, o pastor, ele com a prática, ele pega o bordão e joga de lá e acerta a ovelha, e assim coloca ela fora do caminho, do perigo. E hoje pela manhã, o pastor Paulo estava falando sobre o sono, né, de dormir, e eu estava pensando na mensagem de hoje à noite, e eu ia falar com o pastor Maurício para deixar alguns bordões aqui, e a gente tenta lá, pratica na Quinta da Boa Vista, né, um tiro ao alvo. Quando eu era garoto, tinha um professor que era mestre em pegar o giz e tacar na cabeça de um de nós. Então, irmãos, muitas vezes é necessário que o bordão seja usado com a gente. Não que aqui na igreja, fisicamente, isso aconteça, mas você muitas vezes é disciplinado aqui pela palavra, ou não é? Às vezes é necessário que você receba uma burdoada, para que você, então, saiba que não pode entrar em determinados lugares, para que você não faça o que você estaria fazendo com uma outra pessoa. Então, o pastor, ele sabe exatamente, conhece o seu rebanho, então ele usa esse bordão para disciplinar as ovelhas. O bordão também ele é usado para fazer um exame do rebanho. A lã, ela quando cresce demais na ovelha, ele com o bordão, ele afasta a lã e observa se na pele dela há alguma ferida, se há algum parasita importunando ela. Então o bordão, ele também é usado pelo pastor para examinar o rebanho. Tudo isso é representado pela palavra de Deus. Em Efésios, Paulo diz que a palavra de Deus é a espada, né? É a nossa arma. Hebreus 4:12, abra lá. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela corta e ela é apta para discernir os seus pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela é usada como a sua arma de defesa, é com ela que você se defende do inimigo, e ela é usada para te disciplinar, para discernir os teus pensamentos, para que coloque você no caminho. Muitas vezes ela te examina, né? É como se você estivesse ouvindo algo a seu respeito, quando é pregado aqui do púlpito. Então a palavra de Deus, o bordão que Davi se refere, é a palavra de Deus que tem esse cuidado conosco. E o cajado, que ele também menciona, o cajado é aquela outra vara de madeira mais fina, que tem a ponta, né, curva. Ela é também um instrumento para disciplinar as ovelhas, mas é algo mais suave. É aquela que o pastor vai com a ponta dela, pega na ovelha e traz ela de volta de maneira mansa, de maneira suave, trazendo ela para perto do pastor, ou guiando ela. Às vezes tem uma ovelha que quer sair do caminho, e ele vai lá com o cajado e coloca ela no caminho novamente. São dois instrumentos. Às vezes você precisa de burdoada, às vezes você precisa do cajado, que é mais suave. Mas só o pastor sabe o que é que você precisa naquele momento, porque ele te conhece melhor do que ninguém. Ele tem te examinado e ele tem cuidado de você. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele é quem atua em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E ele é que nos coloca no caminho. E ele é que nos guia, nos traz para o caminho que nós devemos andar. As ovelhas, como eu disse, elas são muito indefesas. As ovelhas, voltando ao assunto da lã, elas muitas vezes têm tanta lã em cima delas que elas acabam ficando muito pesadas, e elas às vezes tombam para o lado e ficam de pernas para cima e em desespero não conseguem voltar à posição inicial. Vejam como a ovelha é indefesa, ela sequer consegue ficar em pé novamente se tombar para cima. Então, às vezes, a lã em excesso é necessária ser tirada de nós. O pastor também tem esse cuidado. Às vezes é necessário levar você para uma tosa. Às vezes é necessário tirar de sobre você esse peso extra que está te incomodando e pode levar você à morte. Então, a palavra de Deus faz isso conosco. Voltando lá ao Salmo 23, no versículo 5, diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nesse momento ainda as ovelhas estão com o pastor lá nas regiões montanhosas, nos platôs. Quando chega lá em cima, ele então vê aquele terreno plano e imenso diante dele, e ele então permite que as ovelhas saiam ali para comer. Esses platôs são muito conhecidos também como mesas. Existe uma montanha na África do Sul chamada Monte Mesa. Então Davi, ele, quando leva as ovelhas para esse momento com ele, Davi sabe muito bem que ele coloca diante das ovelhas, então, quando chegam lá, nesse patamar mais alto, coloca diante delas esse pasto verdejante, essa mesa diante delas. Mas ele sabe muito bem que ali há perigos. É como se estivesse colocando as ovelhas, literalmente, à presença dos adversários. Mas ele, o pastor cuidadoso, ele antes vai o caminho, ele vai adiante delas previamente e sabe exatamente quais são os perigos e prepara o terreno para elas. Assim fez o Senhor Jesus. Ele tudo passou e tudo foi provado. Abra lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15.
Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então o Senhor Jesus, o bom pastor, preocupado com o seu bem-estar, com a sua segurança, ele já passou por todos esses caminhos. Ele mesmo disse: "Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Então ele, preocupado, ele já veio, verificou e preparou o terreno para que você tivesse diante de você essa mesa, ainda que a presença de adversários, porque nós temos adversários todo dia, amém? Eu tenho, você tem. A palavra diz que o diabo anda em derredor, e era exatamente assim o comportamento dele. Ele andava, né, o predador, ele anda à volta do rebanho, buscando o mais fraco, buscando a ovelha virada. A ovelha virada é prato cheio para ele, e às vezes a gente se vira, né, irmão? Às vezes a gente, tão cheio de nós mesmos, como o próprio Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E eu deixo para você essa mensagem: você que é ovelha, você que pensa que está de pé, cuidado para não se virar. Porque às vezes você está com tanta lã, e você acha que você está tão bonito, tão vistoso, que você deita, você não pode ver aquele lugar, né, plano já, bem inclinado, tentador, e você então ali deita para se repousar, e quando menos você espera, você vira com as pernas para cima, e você então não consegue sair daquele lugar, e você começa a entrar em desespero. Cuidado para que você não seja uma ovelha virada, porque ovelha virada é prato cheio para o devorador. Então, o Senhor Jesus, ele sabe muito bem quais são os perigos, quais são as necessidades das ovelhas. Ele sabe muito bem o cuidado que tem que ter conosco. E nesse momento, as ovelhas então estão lá em cima, nas montanhas, se deliciando desse jantar, dessa mesa diante delas, né? E o verso diz: "Unges minha cabeça com óleo." A unção com óleo que o pastor fazia era exatamente para proteger as ovelhas daqueles parasitas que nós falamos no início, aqueles insetos que andam na volta da cabeça. A ovelha, ela tem uma mosca particular que se chama mosca nasal. Ela no verão entra pelo nariz e coloca ali as larvas, coloca os ovos, e com a umidade, o calor, aqueles ovos, então eles abrem e as larvas entram para dentro do nariz da ovelha e vão até a cabeça, e a ovelha então não consegue suportar aquele tormento, e ela literalmente, para se livrar da dor, ela dá cabeçada em onde ela encontrar, ela corre e dá com a cabeça na tentativa de se aliviar desse tormento. E nós também passamos por esse problema. Às vezes, os tormentos que vêm à nossa cabeça são tantos que a gente também corre para dar cabeçada por aí, tentando, achando que dessa maneira a gente se livra do tormento. Mas a palavra diz: "Unges minha cabeça com óleo", porque o pastor, ele preparava uma unção e derramava literalmente sobre a cabeça da ovelha, para que ela então ficasse besuntada. Um antídoto preparado à base de azeite de oliva era colocado sobre a cabeça da ovelha, para que ela então ficasse livre desses insetos. É representado pela unção, o derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo então é derramado sobre a sua vida, quando você é uma pessoa ungida, você fica livre dos ataques dos insetos, dessas perturbações que te levam à loucura, tiram você do sério. Davi então sabia exatamente que ele teria do Senhor essa unção, protegendo a sua cabeça, como é, o próprio Paulo diz, o capacete da salvação, que nos impede de sermos atacados na nossa mente, na nossa alma, tirando o nosso foco e prejudicando o nosso rendimento no reino de Deus. Então, no versículo 5, Davi sabia exatamente que, embora tivesse preparado diante dele uma mesa farta,
com pasto verdejante. Havia adversários, mas o Senhor Jesus nos guarda, nos reveste com o poder do Espírito Santo, para que a gente aí sim possa se deleitar dessa mesa. E no versículo 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nesse trecho também encerra com uma declaração maravilhosa. Começa com uma declaração a respeito do pastor e de que nada lhe faltaria, e encerra com uma mensagem tremenda, dizendo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa ovelha que reconhece que tem todo esse cuidado do seu pastor, que ela está satisfeita com o que tem, com a atenção que tem, o carinho que tem, essa ovelha que está do lado da cerca do pasto verdejante, ela não quer sair, ela não quer fugir dali e ir para o outro lado, onde há só desolação, onde há só destruição e não há comida. Ela sente o desejo, a paz e a tranquilidade de estar ali com o seu pastor. E ela então diz: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa ovelha reconhece o caráter do seu pastor e não tem vontade de se afastar dele jamais. Davi sabia exatamente o que dizia, porque ele, apesar de todas as suas lutas, dos seus erros, ele sempre esteve perto do Senhor. Jamais ele sentiu o desejo de se afastar. Muito pelo contrário, ele dizia: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Essa é a visão da ovelha, que sim pode ler o Salmo 23 e encarando nessa posição, reconhecendo tudo isso que o Senhor é para ela. Não é algo que pode ser lido para uma pessoa mundana, que não é ovelha. Não pode ser lido para uma pessoa que não se enquadra nessas características. Não é algo que pode ser entoado e tenha um poder em si mesmo. Não, irmãos, ela só tem efeito se você viver. Se você for ovelha, se você fizer parte do rebanho do Senhor, aí sim você poderá ler o Salmo 23 e dizer tudo isso que Davi disse e conhecia muito bem. Você poderá dizer que você tem alguém que te guie pelas veredas da justiça. Você poderá dizer que o seu cálice transborda. Quando ele diz isso, fala dos tanques de mais de 200 litros que eram escavados para que as ovelhas pudessem beber água. As ovelhas, então, quando chegam no alto das montanhas, têm sede. E o Senhor Jesus, ele disse, quando foi no Sermão da Montanha, dizia: aquele que tem fome e sede da justiça será saciado. Quem tem fome e sede, venha até mim. João 10, ele diz isso. E quando ele vai também ter o contato com a mulher samaritana no poço, ele diz: mulher, se você me conhecesse, você saberia que eu sou aquele que pode dar uma água que você jamais terá sede. Eu sou aquele que poderia te dar de comer e você jamais teria fome. Esses que reconhecem que o Senhor Jesus é o único que pode propiciar, jamais abandonam a casa do seu Senhor. Essa ovelha que retrata na Bíblia, da ovelha desgarrada, a 100ª ovelha, muito provavelmente era uma menção a uma ovelha virada, a uma ovelha que saiu e se perdeu, e então, indefesa, ficou lá, perdida, virada para cima, virada pelo seu peso, pelo seu desejo de seguir um próprio caminho, pela sua própria indefesa, né? Pela sua incapacidade de se defender. Muito provavelmente era essa ovelha. Mas a mensagem que a Bíblia deixa para nós é: o bom pastor, ele vai atrás da ovelha. Ele vai e a retorna com carinho, a vira novamente,
conversa com ela, restaura, a põe de pé e traz de volta para o seu aprisco. Então que você possa ler o Salmo 23 a partir de hoje, não como você lia antes, mas lendo como se você de fato fosse a ovelha. Que você se esforce para se enquadrar nessas características, que você reconheça que você é assim, e que você então possa desfrutar dessa farta refeição, dessa fartura que esse pastor nos dá. Amém? Que Deus te abençoe.